você que chegou agora, você está assistindo o programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então, acesse o nosso e-mail, participe do programa visãoemdebate@ig.com.br. O nosso convidado de hoje é o Dr. Paulo Kaufmann. O tema do programa é um novo Código de Ética Médica e a Saúde dos Trabalhadores. Doutor, infelizmente é comum você se deparar, por exemplo, quando o trabalhador, muitas vezes na hora do problema de saúde, está fragilizado, não se coloca para o médico, nem ao menos questiona. Na sua opinião, doutor, falta diálogo e mais atenção do médico para com o trabalhador? Diálogo. A palavra diagnóstico, se você desmembrar a palavra para ver a origem, gnose, como todos sabemos, né? Os gnósticos, é o conhecimento. Dia é de dois. Diagnóstico, pela origem da palavra, é um conhecimento firmado a dois. No diálogo, no estudo através de dois. Então, só o diálogo leva a um diagnóstico, certo, pela própria origem da palavra. Então, o que pode-se dizer, então, que o diálogo é necessário, é fundamental, é condição para um diagnóstico. É claro que, como conhecemos, firmar um diagnóstico, saber o que o indivíduo tem, muitas vezes não é preciso diálogo, é uma olhada rápida, é um exame complementar que pode ser demonstrativo e absoluto, mas para um diagnóstico, talvez não do problema específico, sim, mas como devemos fazer um diagnóstico de como está a pessoa, sob condições de saúde e doença, é necessário um diálogo. Esse diálogo é importante para ter um conhecimento, que é a queixa, o conhecimento do trabalhador, dialogando e conversando com o conhecimento técnico, para que a queixa, o problema, o trabalhador que sabe onde o calo dói, literalmente, com o conhecimento médico se chega a um consenso sobre o que é, da onde veio, como tratar, e no caso da saúde do trabalhador, doenças do trabalho, sobre os direitos, né? Porque gera direitos ao trabalhador e também para que gere correções no trabalho. Certo. Para de que só a partir de um diagnóstico é que eu vou dizer, olha, lá onde você teve a doença, vamos ter que melhorar, curar, corrigir o ambiente de trabalho. Agora, doutor, e não somente a doença do trabalhador. Perfeito. Agora, doutor, quando não existe esse diálogo, né? O médico, por exemplo, que infringir qualquer ponto do novo código será advertido de que forma? Cabe aí um tipo de processo, doutor? Cabe processo, cabe questionamento, cabe dúvida, que, em princípio, o paciente pode ver os vários meios, ir lá conversar com o médico, com o chefe do médico, buscar no sindicato, em alguém, mas muitas vezes, se o diálogo já não houve, então, descumprimento, é no próprio Conselho Regional de Medicina, certo, onde se pode levar tanto dúvidas, questões, como denúncia ou reclamações. Perfeito. E o conselho é composto por médicos que têm uma delegação da sociedade, perfeito, para agirem desta forma. Agirem tanto regulamentando, dialogando e criando os códigos, as resoluções, como fiscalizando e, eventualmente, depois de investigar, punindo. Tradicionalmente é demorado esse processo. Frustra quem denuncia. Pô, denunciei nada. Uhum. Também há uma impressão, e tem razão de ser essa impressão, de que muitas vezes pequenas falhas e tal podem não ser tão punidos de forma justa. Agora, aí nós devemos, por outro lado, há uma série de ações, de punições exemplares, importantes e regulamentações dos conselhos de medicina. Mas o mais importante que eu tenho dito para médicos, para os próprios colegas, amigos que são do conselho, e principalmente para trabalhadores e doentes, é que ressaltar isto, que esses órgãos, Conselho Federal e Regional de Medicina, são delegações da sociedade para defender a medicina, certo, e não o médico. Deve defender médico no sentido de que isto está condicionado à defesa da medicina. Porque a defesa do médico é lá no Sindicato dos Médicos, é na Associação Paulista de Medicina, é nas associações profissionais. Perfeito.
os médicos que estão no conselho devem defender a medicina, muitas vezes punindo o médico. Então é importante, tem ocorrido, mas é importante sempre manter um diálogo de toda a sociedade, das instituições da sociedade civil, dos sindicatos e tal, com relação ao papel e ação do Conselho. Doutor, tem uma pergunta aqui de uma telespectadora de São Paulo, Rosana Maria de Souza, pergunta o seguinte: um dos problemas que a sociedade vivenciou décadas, doutor, é em relação à letra ilegível nas receitas médicas. Qual era o problema, doutor, nessa época, das letras ilegíveis? Essa é uma questão importante, tratada às vezes como folclore, mas o Código já dizia já anteriormente que deve ser legível a letra, né? Os pareceres e resoluções. Então o Código reforçou agora esta questão. Então, tanto a escrita, até a máquina de escrever, que alguns colegas eu vi que há muito usam, como computador para fazer receita e imprimir na impressora ao lado, facilita muitas vezes e principalmente a compreensão, né? Mas é importante que o médico capriche. Eu vi, alguns têm letra feia de origem, né? Como todas as pessoas podem ter. Também eu tenho visto e sou testemunha e já sofri, o médico que escreve muito, às vezes ao longo do dia, necessita escrever na mão, condições ergonômicas ruins também, cansa, aí escreve do jeito que dá, na pressa que tem, mas é uma questão importante que tem que ser corrigida, né? Eu fiz caligrafia depois de formado médico, certo. Já tinha uma letra razoável e comprei um caderno de caligrafia para caprichar. Olha que importante. Porque é bonito, esteticamente é bonito e tem que ser compreendido, né? Legal, bacana. Doutor, está encerrando esse segundo bloco, eu quero fazer a última pergunta nesse bloco. Doutor Paulo, qual deveria ser, pelo menos, o papel dos médicos do trabalho? Que compromisso ele deveria ter com o trabalhador? Nós temos um minuto, doutor. Um minuto. Artigo 12 do Código: é vedado ao médico deixar de esclarecer o trabalhador sobre as condições de trabalho que põem em risco sua saúde, devendo comunicar o fato aos empregadores responsáveis. Isso é obrigação de todo médico. Mas, logicamente, o médico do trabalho que está dentro das empresas tem muito mais essa obrigação. Certo, perfeito. Agora, como ele é contratado pelo empregador, fica numa sinuca. Mas, então, esta é uma questão crucial, importante, crônica, vem há muito tempo. Devemos avançar. Talvez mudar a forma de contratação desse médico, que ele tenha um compromisso público e que possa ter condições de exercer este item e outros do Código, que muitas vezes não é. Se pegarmos a estatística, veremos que de 40 mil médicos do trabalho no Brasil, nós encontramos somente 20 mil doenças por ano. Tira aqueles que fazem muitas notificações e diagnóstico, vemos que está faltando avançar nesse sentido. Sem dúvida. Estamos recebendo em nossos estúdios hoje o Dr. Paulo Kaufmann, médico do trabalho e mestre em Sociologia do Trabalho, também do Instituto Síntese, um dos médicos ativistas na luta por mais saúde e segurança nos ambientes de trabalho no Brasil. O tema do programa é o novo Código de Ética Médica e a Saúde dos Trabalhadores. Está gostando do nosso programa? Então acesse o nosso e-mail e participe, visãoemdebate@ig.com.br. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saiam daí.